proverá. Você crê nisso? Deus proverá. E o tema da ministração dessa noite é tenha fé. Fala para a pessoa que está do teu lado, tenha fé. Fala para outra, tenha fé. E agora eu te pergunto, e você, tem fé? Deus proverá. Podem se sentar, meus queridos, minhas queridas, ficarem à vontade. Estou um pouquinho fanha, não é gripe, tá? Não se preocupe, é só uma alergia mesmo. Quem tem renite, sinusite, asite da vida, estou com minha bombinha aqui. Mas em nome de Jesus vou precisar usar. Como eu falei, o tema desta noite é tenha fé. E antes de eu pedir para você abrir sua Bíblia, essa palavra ela nasceu de um esporro que eu levei do meu pai sanguíneo, meu pai paterno, meu pai mesmo, né? Meu pai terreno. Ontem eu estava na verdade preparando uma outra palavra. E o tema da outra era não olhe para trás. Baseado na mulher de Ló, que olhou para trás, virou estátua de sal, enfim. Então eu estava concentrada nessa palavra. E ontem, o dia foi uma bênção, glória a Deus. Aconteceu 1001 coisa. E terminou que, por esses motivos, tivemos que desmarcar o PG. Onde eu tinha saído de casa e tinha deixado as cadeiras posicionadas, a casa toda organizada, para receber os irmãos, enfim. E aconteceu muita coisa ontem. E eu estava naquele dia que mulher fica estressada. E terminou que precisei ir na casa do meu pai. E quando chegou lá, em uma situação que estamos vivendo, que eu creio que depois a gente vai compartilhar com vocês, eu estava, entre aspas, aperreada. E compartilhei um pouco com meu pai, não tudo. E eu lembro que eu disse assim, o dia hoje foi uma bênção. E antes que eu terminasse, parecia Jesus falando para os discípulos dele, dizendo, ô geração incrédula. Antes que eu terminasse, meu pai arregalou os olhos dele assim, olhou para mim e disse, por quê? Tem momentos que tu é tão incrédula. Ixi. Meu pai não é crente não, viu? Imagina, eu levando uma lapada do meu pai, que não é evangélico, eu sendo pastora. Ele olhou para mim e disse, por quê? Tem momentos que tua fé é pequena. Crê no Deus que a gente segue, que serve. Crê no Deus que é o nosso Pai. Vai dar certo, já deu certo. Tu estás temendo por quê? E eu fiquei parada assim, olhando para ele. Os olhos cheios de lágrimas. Só que ele não falou assim não, viu? Com muito amor não. Meu pai é daqueles de antigamente que é... né? Parece que está dando lapada de verdade. E eu fiquei assim, eu não dei uma palavra, né? Porque era nítido Deus falando comigo assim. E eu disse, acabei de mudar o tema da mensagem de amanhã. Amém, Jesus. E ele ainda disse assim, quando chegar em casa, dobra teu joelho na tua cama. E antes que tu fique temendo pelo que vai acontecer, agradece. E eu, uai, doeu. Amém. Mas é isso, irmãos. E essa palavra nasceu. Por que eu estou compartilhando com vocês? Porque muitas vezes a gente, como pastor, pastora, irmão, crente, né? Tem momentos na nossa vida que a gente passa por situações que a gente procura a fé do tamanho do grão de mostarda e às vezes a gente não acha. Aí, Jesus vai e usa alguém e diz assim, por que tua fé é tão pequena? E a gente chega na mensagem de hoje, amém? Então, abre tua Bíblia, por favor, em Mateus 17, do 14 ao 21. Se a mídia puder colocar na versão NA. Obrigada. Já está aqui, ó, para aí, pessoal, top. Enquanto você está abrindo, eu vou orar rapidinho. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, pela tua presença que é palpável aqui nesse lugar. Muito obrigada pela tua vontade e não a nossa, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nos ensina, Senhor, a aprender mais de ti, a sairmos daqui deste lugar de uma outra forma, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Deu tempo todo mundo abrir? Mateus 17, 14. Eu vou ler daqui. Então vamos ler comigo. Quando eles chegaram para junto da multidão, o homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor,
tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, presta bem atenção nisso. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, parecia o Jesus que estava no meu pai ontem, falando comigo. Ô geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Essa história, ela está escrita nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, perdão. Mateus, Marcos e Lucas. E ela fala a história de um menino que desde a sua infância era perturbado por um demônio. Então esse menino era endemoniado e o demônio deixava ele surdo e mudo. E o pai do menino pediu ajuda aos discípulos de Jesus. Só que os discípulos, pela pequena fé, porque no fim do texto, Jesus diz que o demônio só sairia com jejum e oração. Amém. Só que ele enfatiza nesse texto que o demônio não saiu pela pequena fé que os discípulos tiveram. E só que esse exemplo da pequena fé, que ele fala da fé do grão do tamanho de mostarda, a gente só vai encontrar em Mateus, apesar de ser o mesmo texto. E apesar de Jesus mencionar o grão de mostarda na história desse menino, que era perturbado pelo demônio, existe também uma parábola contada por Jesus sobre o grão de mostarda. E a parábola do grão de mostarda é uma das menores parábolas contadas por Jesus. Se puderem apagar as luzes, eu agradeço. E a parábola do grão de mostarda, ela também aparece 3 vezes nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E a diferença que ela aparece entre Mateus, Marcos e Lucas é uma diferença pequena. E eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Em Mateus 13, do 31 ao 32, aí vai nos contar. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Aí a gente vai lá em Marcos 4, do 30 ao 32. Disse mais, é a mesma história, tá? Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Aí a gente vai para Lucas 17, 5 ao 6. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amorei. Eita Jesus. É isso aí. Não vou falar não, viu? Para não passar mais vergonha. Arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então, como a gente viu, está em 3 livros, a parábola do grão de mostarda, mas é a mesma história, contada de formas talvez diferentes. E o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Ela é a menor das sementes existentes. E era a menor
dentre as usadas naquela época na Palestina. A pastora Lidiane falou aqui sobre caroço e semente. Imagina, eu acredito que muitos de vocês talvez já viram o grão de mostarda. É muito pequenininho, parece uma pulgazinha de cachorro. É pequeno, pequeno mesmo. E hoje eu quero te dizer que Deus me trouxe aqui para te falar: tenha fé. Ainda que você tenha passado por aquela porta ali com a fé pequenininha, no tamanho de um grão de mostarda, Deus está te dizendo: tenha fé. Martinho Lutero falava: a fé cristã não é uma diversão, nenhuma coisa insignificante, pois Cristo diz no Evangelho: tudo é possível ao que crê. E como se não bastasse, como eu disse a vocês, a história, né? O esculacho que eu levei do meu pai. Quando eu cheguei em casa, levei outro da minha filha. Eu disse: meu Deus, essa lapada hoje é? Muitos daqui da igreja sabem que ela faz um tratamento para o rins, de algo que ela passou, enfim. E ela faz, em cada período, né, em determinado tempo, exames de rotina e sempre repete esses exames. E ontem foi um dia específico que ela fez esses exames. E a gente, como mãe, não sei você, mas pelo menos eu fico, não é para ficar, mas fico ansiosa, preocupada, ansiosa no resultado, para eu tentar comparar, não entendo nada, mas tento entender tudo, para ver se está na normalidade. E eu abri, aí quando eu olhei lá o resultado dos exames, tinha saído já a maioria, só faltava um. E mostrei a Cássia disse assim: glória a Deus, está tudo normal. Inclusive o sódio, que é o que mais preocupa a médica. Aí Júlia olhou para mim e disse assim: mãe, por que tu fica assim? Tá normal, mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou normal. Aí, de novo, né? De Jesus, eu disse: meu Deus, hoje eu vou dormir toda lapiada. Aleluia, glória a Deus. Mas é isso, porque tem momentos na nossa vida que as circunstâncias querem nos deixar preocupados, angustiados, aflitos, ansiosos. E a gente procura a fé e diz assim: meu Deus, se o grão de mostarda é pequeno, eu não estou conseguindo ter essa fé. Aí Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: tenha fé. Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quando o pai desse menino foi falar com Jesus, tem um momento que ele diz assim: se tu podes, cura meu filho. Aí Jesus faz uma pergunta: se podes? É como se Jesus estivesse dizendo: eu tudo posso, está duvidando do quê? Tudo é possível ao que crê. Aí eu te digo hoje, nesta noite, talvez você passou por aquela porta achando e perguntando a Jesus: se tu podes, faz isso. Para Deus não há impossível. Há algo que Deus não possa fazer? Somente crer. E nesta noite nós vamos aprender algumas coisas acerca da fé. E em primeiro lugar, a gente vai ver que para ter fé, temos que lançar fora o medo. Em Marcos 5,36, a Bíblia diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu não sei também se você chegou aqui nessa noite com um diagnóstico de algum médico dizendo que algo aconteceu. Ei, deixa eu te dizer, não se prende a esse papel. Olha para o alvo, olha para Cristo, porque Ele pode mudar esse quadro. E em nossas vidas, nós temos 2 companheiros de viagens diária que se alternam de acordo com a nossa vontade. Presta bem atenção, não é a vontade de Deus, é a nossa. A fé e o medo. O medo, ele lança fora a fé. E a fé lança fora o medo. Nós que escolhemos quem vai seguir conosco. Se é a fé ou se é o medo. E quando escolhemos seguir com medo, certamente nós sentiremos medo de tentar, medo de escolher, medo de fracassar, medo de falar, medo do que os outros vão pensar ou falar. Enfim, a gente pode até ter mesmo medo de viver. E com o medo, a gente pode acabar
travando os nossos sonhos, travando os sonhos que Deus tem preparado para mim e para você. E com medo a gente também pode abortar os projetos que Jesus tem para mim e tua vida. E com medo a gente não só pode abortar os projetos, como também a gente pode abortar até o propósito que Deus tem preparado para mim, para você. Mas em nome de Jesus eu declaro que aqui nesta noite ninguém vai sair abortando nada. Que tudo que estava morto vai reviver. Tudo que estava dormindo vai acordar. Tudo que era impossível vai se tornar possível aquele que crê. E quando decidimos e escolhemos seguir tendo fé, a gente passa a acreditar na palavra de Deus. Então a gente declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente passa a falar, dizer assim, não, no fim tudo vai dar certo. Quem já ouviu essa expressão? Foi até uma expressão falada também pelo meu pai. No fim tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou ao fim ainda. Apenas confia, descansa. E claro que sentir medo em certas ocasiões é necessário. Porque o medo nos deixa alerta ao perigo. A gente que tem filho pequeno, a gente instrui, não fale com estranho, não entra no carro de quem não conhece. Então, nessas situações, sim, a gente precisa ter medo. Só que ressaltando, o medo não pode lançar fora a nossa fé. A gente precisa ter equilíbrio e não pode abandonar a nossa fé. Tem momentos da nossa vida que a gente vai passar, que a gente vai procurar assim a fé do tamanho de mostarda, do grão de mostarda. E a gente vai dizer, meu Deus, mas eu não estou crendo. Meu Deus, mas eu não estou vendo. Aí a gente vai querer fazer que nem Tomé. Eu só acredito se acontecer. Ei, só vai acontecer se você acreditar primeiro. Não que não possa acontecer. Mas acredita que Deus faz. E eu quero te perguntar nessa noite, quem está sendo sua companhia, quem está sendo o companheiro da tua viagem, o medo ou a fé? E em segundo lugar, nós vamos ver que temos que viver pela fé. E muitas vezes quando a gente vai perguntar a um cristão, né, a uma pessoa crente, como é que você está? Aí a pessoa diz, pela fé. E não é errado não, irmão, porque a gente tem que viver pela fé mesmo. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé é a gente acreditar nas coisas que a gente não vê. E a recompensa da fé é a gente ver as coisas acontecerem que nós acreditamos. É você declarar algo aonde não há. É você chamar a existência onde não existe. Isso é fé. É você receber um diagnóstico médico e dizer assim, eu não aceito, eu declaro cura, eu estou curada. É você tomar 7,5 de corticoide dia sim, dia não, e aí abrir a boca e dizer assim, eu sou normal. Não é se deter às circunstâncias, meu irmão e minha irmã. É se deter à palavra de Deus, ao que Ele promete para mim e para você, a quem Ele é. E um exemplo prático de fé em nosso cotidiano é a certeza do agricultor na colheita, quando está lançando a semente na terra. A pastora Lidiane falou que a semente ela é plantada, o caroço é jogado fora. O agricultor, quando ele vai plantar as sementes, ele não sabe ao certo qual vai germinar ou não. Mas ele tem fé que no período tal, aquilo ali vai estar tudo dando frutos. E fé é justamente isso. Ter fé é desafiarmos as circunstâncias ao nosso redor. E acreditarmos nas promessas que Deus fez em sua palavra. E diariamente eu e você somos desafiados a crer. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê muitos exemplos de fé. Muitos exemplos de pessoas que viveram pela fé. E a gente vê também a história de Abraão, que foi chamado o pai da fé. Abraão, ele já era velho. Sara também idosa. Quando Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Deus, ele não prometeu apenas que ele seria pai de Isaac, o filho da promessa. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E quando foi gerado Isaac, que era o filho da promessa, Sara, ela tinha 99 anos de idade.
Isso é a gente olhar essas histórias e passar a ter fé. Aí a gente vê lá a história de Josué, que ele e o povo de Israel derrubariam as muralhas de Jericó. Só que eles derrubariam as muralhas de Jericó sem armas físicas. Presta bem atenção nisso. Eles derrubaram, na verdade, as muralhas de Jericó, apenas cumprindo as ordens de Deus. Deus ordenava e eles faziam. Imagina um muro cair através de gritos, através de 7 voltas. E as muralhas caíram, mas eles decidiram obedecer à vontade de Deus. Aí pela fé a gente também vê que Elias orou a Deus. E Deus respondeu com fogo do céu. E queimou o sacrifício que estava sobre o altar no Monte Carmelo. E eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que hoje não é diferente. Deus opera de diversas maneiras, atendendo a minha e a sua oração, provendo a minha e a sua necessidade e realizando verdadeiros milagres. Só que presta bem atenção nisso, Ele realiza para quem crê na palavra dEle. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu não... Mas Deus, Ele pode sim operar milagres. Ele pode realizar o impossível e o improvável. Ele age onde o homem não pode agir. Tem coisas que eu já passei e passo na minha vida que eu paro assim e digo, meu Deus, só sendo Deus mesmo. Não tem outra explicação. Na minha força, nos meus recursos, na forma mais improvável e existente possível, não daria certo. Mas quando Deus está no lugar, quando Deus está na situação, quando Deus está na circunstância, já deu certo. Só que o que Ele pede somente a mim e a você é que creiamos no seu poder e que possamos esperarmos a hora determinada por Ele. Muitas vezes a gente tem fé, a gente chama a existência o que não existe, só que quando a gente chama a existência o que não existe, a gente declara hoje e quer que colha amanhã. Vai para a palavra de Deus, ora, jejua, lê a palavra, crê nas promessas de Deus, aguarda e espera, porque no tempo determinado por Ele vai acontecer. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra. Deixa que Deus realiza o milagre. Deixa eu te dizer, é um outro ponto, mas eu vou adiantar um pouco. Tem coisas na nossa vida que cabe sim a mim e a você fazermos. Porque o possível, Deus deixa para mim e para você fazer, amém? Só que o impossível é para Ele. Então pega aquele impossível que você está passando agora, que chegou aqui nessa igreja agora, que está nos acompanhando no teu sofá, no teu trabalho, no hospital, não sei. O que é impossível para você, apresenta a Deus agora, porque Ele pode fazer. E Ele fará. Isso vai servir, sabe de quê? De testemunho. Para que você possa glorificá-lo, para que você possa honrá-lo, para que você entenda que toda honra, toda glória é para Ele. Em terceiro lugar, deixa eu dar um golinho no meu café, que botaram café aqui. Toda vez eu tremo aqui, misericórdia. Temos que ter fé. Porém, terá momentos em que teremos que fazer a nossa parte. Tem coisas que são possíveis para mim, para você fazer, e não está acontecendo porque a gente quer que apenas Deus faça. Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer, presta atenção nisso. Só que tem coisas e orientações que Deus está nos falando que cabe a mim e a você fazer. Êxodo 14, 15 e 16. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Prestaram atenção que Deus operou o milagre, abriu o mar vermelho? Só que antes de Deus abrir o mar vermelho para que o povo pudesse passar a seco, Deus disse: diz a teu povo que marchem. Em outras palavras, Deus está te dizendo: faz a tua parte.
Existem sim momentos em nossas vidas que ansiamos por um milagre de Deus. Situações difíceis, angustiantes. E até mesmo algumas que eu e você, quando a gente procura uma saída, não encontra. E quando a gente vai olhar essa história do povo de Israel, a gente vê a situação que eles viveram. E que esse exemplo pode nos ajudar a entender como Deus age nos momentos decisivos da minha e da sua vida. Após a libertação do Egito, os israelitas, minha dicção é maravilhosa, os israelitas caminharam pelo deserto. Quando escravos, eles estavam acreditando que viviam em segurança nas mãos de Faraó, nas terras de Faraó. Porém, naquele momento em que eles foram livres e estavam caminhando no deserto, eles passaram a temer pela própria vida. Teve até alguns que falaram, era melhor que eu estivesse lá como escravo. Eu vou morrer. Era melhor eu estar lá levantando pirâmide. Era melhor eu estar lá fazendo tijolos, me queimando, sendo açoitado. E eles começaram a temer pela própria vida. Duvidaram que seriam protegidos e amparados por Deus. E eu preciso te dizer que viver pela fé é confiar que Deus é suficientemente poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E não apenas isso, a promover a nossa felicidade. E a nossa felicidade não tem que estar em bens, em coisas materiais, não, meu irmão, não, minha irmã. Porque quando a gente tem Jesus, a gente é feliz. Amém? Só que a fé não é algo para a gente assumirmos a atitude passiva. Para que eu e você possamos cruzar os nossos braços e esperarmos que Deus faça tudo. É vivermos de acordo com as instruções dEle. Fazermos nossa parte e aguardarmos, misericórdia, Jesus, que Deus faça dele. A gente está aí vivendo um novo tempo na Cristal Tema, sim ou não? A Cristal Tema, ela foi abençoada com um projeto. Eu não sei, esqueci o nome, como é que chama? Projeto quê? Arquitetônico. O pastor Leandro disse que a gente vai para um lugar que a gente não vai... O terreno já está lá, eu não posso dizer muita coisa, eu tenho que ter cuidado. O terreno já está lá. A gente não vai levantar um tijolo, humanamente falando. Só que Deus pode usar pessoas para construir o templo. Deus usou a pessoa para o terreno lá. Usou a moça, a arquiteta. Aí tem gente ainda perguntando, por que eu preciso comprar cadeiras? Por que eu preciso pagar por cadeiras? Quando você levar a tua família todinha, em nome de Jesus, que vai se converter, você quer que sente no chão? Ah, porque a igreja está vendendo cadeira. Tá não, meu querido, está vendendo não, viu? A gente está vendendo nada aqui. A gente levantou uma campanha onde você pode comprar a cadeira. Arrumamos um lugar que teve um desconto de R$1, mas teve de 28, passou para 27. Então você pode fazer o Pix e a igreja se responsabilizar em comprar, como ficar melhor para você. Mas a cadeira é para trazer, para que eu e você possa receber a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, Paulista, Recife, Brasil, Pernambuco. Porque Deus faz, só que tem coisas que eu e você precisamos fazer a nossa parte. Ah, Sara Farias vem para a igreja. Não tem nada aqui não, viu? Estou falando que Deus está me mandando eu falar mesmo. Sara Farias vem para a igreja. A oferta para pagar é tanto. A igreja não devia cobrar não. Se o meu dízimo, a minha oferta, o teu dízimo, a tua oferta não está suprindo, presta atenção nisso, eu não estou dizendo que você não tem que dar e nem estou dizendo que é pouco, não. A oferta que a gente tem que pagar, a gente vai pagar como? Que a mulher cobra para vir, tem viagem para pagar, porque o avião não é de graça, tem a hospedagem, tem a comida,
tem no mínimo uma água mineral que a gente tem que comprar. Não é de graça, meu irmão e minha irmã. Então tem coisas que Deus vai operar nessa noite. E eu creio, em nome de Jesus, na vida de Sara Farias, quando ela estiver aqui na Cristo é o Tema, vai sim haver curas, milagres, prodígios, maravilhas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. No Mar Vermelho, o povo de Israel estava diante de um impasse. De um lado, o deserto, areia para tudo quanto era lugar. À frente, o Mar Vermelho. Tinha mar, água, não tinha por onde eles passar. E atrás, vinha quem? Faraó, com seus cavaleiros para destruí-los. E esse povo entrou em desespero. Eu vou morrer. Era melhor que eu estivesse lá. Era melhor que o pastor fizesse assim. Era melhor que tivesse assim na igreja. Era melhor... era melhor quando eu estava lá na igreja A, na igreja B, na igreja C. Aí o povo começou a ficar desesperado. Aí foram para quem? Para Moisés. E disseram o quê? Moisés, fala aí com teu Deus. Fala com Deus, em nome de Jesus, Jean dizendo, viu? Fala com Deus aí. Porque a gente vai para onde? De um lado só tem areia, do outro tem um mar. Atrás tem um homem que quer matar a gente vai morrer de todo jeito. Aí qual foi a resposta de Deus para o povo? Diz ao povo que marchem. Diz ao povo que marchem. Deus estava dizendo, ei meu querido, ei minha querida, eu vou abrir o mar sim, vai haver milagre, mas faz a tua parte, em nome de Jesus, continua marchando. Aí ele foi para Moisés e disse o quê? Faça o que eu mandar. Com outras palavras, porque Deus estava fazendo o quê? Levanta teu cajado, estende para o mar e faz isso, faz aquilo. Deus estava dando a ordem. E quando eles obedeceram, Deus fez a parte dele e abriu o mar. O caminho estava lá, oculto aos olhos do povo pelas águas. Porém, quando se fez necessário, foi descoberto e disponibilizado. E quando o povo passou, o caminho se fechou. E essa história, ela nos ensina muito. Porque em determinados momentos das nossas vidas, estaremos diante de situações para as quais não vemos saída, não vamos ver saída. E a gente olha para um lado, tem areia, olha para o outro, tem mar, olha para trás, tem Faraó. E deixa eu te dizer, a saída existe. Ela pode até estar oculta aos teus olhos nesse momento, mas ela está lá para, no momento certo, ser visível e disponível para você. Só que para ela se tornar visível, nós devemos orar, clamar a Deus, ouvir atentamente a orientação da palavra dele e obedecermos. Hoje, Deus está te dizendo, faça a sua parte. Creia que você fazendo a sua, Deus estará e está fazendo a dele. Você fazendo o que é possível, o impossível, Deus estará no controle de todas as coisas. Deus está te lembrando hoje e está pedindo para eu te dizer que Ele honrará a sua fé. Em quarto e último lugar, peça a Deus para restabelecer a fé em seu coração. Hebreus 11, do versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus, Ele chamou a existência tudo que eu e você vemos e tocamos, a partir do nada, apenas com a palavra. E quando eu e você exercitamos a fé, estamos colocando em prática esse mesmo poder, entre aspas, viu? Que o poder é de Deus. Mas quando a gente tem fé que Deus, Ele pode fazer, trazer existência onde não há, onde não existe, vai acontecer. E a gente precisa tomar posse, a gente precisa declarar, a gente precisa
agradecer. Meu querido e minha querida, começa a agradecer pela tua cura. Começa a agradecer pelo impossível. Começa a agradecer por aquela causa que está na justiça, que já está ganha em nome de Jesus. Agradece, faz a tua parte, porque Deus fará a dele. E já está fazendo. O pastor Leandro falou que a gratidão abre portas. Agradece, mesmo por aquilo que você não está vendo ainda, de forma humana. Mas se você crer, se você tiver fé, vai acontecer. Deus honra a nossa fé quando ela está firmada no fundamento da Bíblia e suas promessas. No nome poderoso de Jesus. Presta bem atenção, meu querido e minha querida. Quando Deus quer falar comigo e com você, em primeiro lugar, Ele vai usar a palavra dEle. Em segundo lugar, Ele pode usar um louvor, Ele pode usar uma pessoa, mas Ele vai usar coisas e situações que têm a ver com o que nós estamos passando. E não tenha dúvida do que é Ele que está falando comigo e com você. Para de acreditar em profetada. Abre a tua palavra, abre a tua Bíblia e vai ver o que Deus promete para mim e para você. Ah, pastora, não existe profecia? Existe. Deus usa assim homens e mulheres de Deus que são usados por Deus para trazer o recado dele diretamente para você. Não é profetada não, não é aquilo que a gente acha bonitinho não, que faz cosquinha nos nossos ouvidos não. O primeiro meio que Deus usa para falar comigo e com você é a palavra dele, é a Bíblia que você tem em casa, aí no teu colo, na bolsa, no teu celular. Abre em nome de Jesus. A fé nos mantém firmes no caminho traçado por Deus. Consola os nossos corações na hora das tribulações. Nos encoraja diante dos desafios. Promove o nosso crescimento e maturidade espiritual. Nos sustenta durante a espera pela bênção ou a vitória desejada. A fé é a identidade do verdadeiro cristão. Temos que viver pela fé e não nos desesperarmos diante das circunstâncias contrárias. Precisamos confiar nas promessas de Deus, nas promessas que tem em sua palavra, no que Ele tem falado no íntimo do seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é alimentada por cada versículo da Bíblia e fortalece os nossos corações. A fé tira todo o temor, toda a preocupação, toda a decepção, toda a angústia, toda a dúvida, toda a frustração. Pela fé, não só acreditamos na existência do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como também provamos da realidade deste maravilhoso Deus. Eu e minha família estamos passando por algo que eu não posso contar agora, depois eu vou contar a você. É uma questão material. Mas que foi fé. Foi Deus, Deus puro. E a fé é justamente isso, é a gente crer no que a gente não tem, ver Deus fazer, crer no Deus que está fazendo, agradecer ao Deus que está fazendo e saber que se Ele fez isso, Ele fará muito mais. Tudo é possível ao que crê. A fé fortalece o seu propósito, fortalece o propósito de Deus para a tua vida. Fortalece você para não parar e seguir em frente. Peça a Deus hoje esta fé e seja, em nome de Jesus, mais do que vencedor. Os discípulos pediram essa fé. O pai daquele menino, daquele rapaz, também pediu a Deus essa fé. Se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu posso dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá. Nós precisamos ter fé e acreditar que isso é possível. Então, em nome de Jesus, fica de pé nesse momento. Eu não sei qual foi o tamanho da tua fé nesta noite. Qual foi, porque eu creio em nome de Jesus que não é mais aquela pequenininha. Eu não sei como você chegou aqui, como você passou por essa porta, como você está na sua casa, no seu trabalho, no hospital. E eu quero te dizer em nome de Jesus, se as circunstâncias paralisou a tua fé, se as circunstâncias fez você desacreditar daquilo que Deus já havia falado para você,
peça a Deus ajuda. Peça ajuda para Ele reavivar a sua fé. Peça ajuda a Deus para que aquela fé do tamanho do grão de mostarda seja assim do tamanho de uma montanha. Porque se a fé do tamanho de um grão de mostarda pode remover um monte, quem dirá uma fé do tamanho de uma montanha? Até os discípulos pediram ajuda a Deus, a Jesus. E comigo e com você não é diferente. Tem momentos na nossa vida que a gente passa por circunstâncias que a gente olha para os episódios, as situações e diz assim, não vai mais acontecer. Jesus, eu não aguento mais. Quando minha filha estava internada no Hospital das Clínicas, passando por essa situação, teve um momento, ela compartilhava o quarto com outra pessoa, que eu me tranquei no banheiro, coloquei uma toalha na minha boca, porque eu não podia gritar. E eu gritava no fundo do meu íntimo, Jesus, eu não aguento mais. Fazia 4 meses que eu havia perdido minha mãe. E eu dizia, cadê minha fé? E muitas vezes eu falei com o pastor Leandro e a pastora Cléo, e eu, Jeane, disse, eu não acredito mais. Eu não tenho mais forças. Só que no fundo, aquela fé do tamanho do grão de mostarda eu ainda tinha. Eu sabia que para Deus nada era impossível. E a gente recebeu um diagnóstico, um pré-diagnóstico. E meu marido dizia assim, eu não aceito. E eu dizia, eu não aceito. Só que eu dizia, eu não aceito. Dizia, eu estou com medo. E veio o sim, e se for? E se eu tiver que passar? E se for realmente isso? E se eu não tiver recursos? E se eu não tiver dinheiro? Ei, para com si, em nome de Jesus, confia, porque Deus, Ele pode fazer. Eu vou te deixar agora nesse momento para você refletir e pedir a Deus a fé para que Ele possa reavivar e para que